Por que não pregam isso? Será, hein? Eu já falei para os irmãos que eu não abri igreja, ministério, não foi para ganhar dinheiro. Eu abri o ministério na direção de Deus, foi para ganhar almas, não dinheiro. O segredo que está no coração do homem, de ruim, de mal, todas as intenções, Deus há de julgar no dia do juízo. Quando se abrir os livros, vai estar lá o que você pensou de ruim, imaginou de ruim, porque nossos pensamentos diante de Deus está sendo registrado também. Aleluia. As nossas atitudes e ações está sendo registradas. E aí? Tem como fugir de Deus no dia do juízo? Não vai ter como, querido. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vivendo um tempo que temos muitas seitas e religiões. Algumas colocam a tradição como verdade, colocam dogmas como verdade, colocam doutrinas humanas como verdade, mas só existe uma verdade absoluta, que é as Escrituras. Só ela. Qualquer religião que prega, ensina algo fora das Escrituras é mentirosa, é seita. Mas toda religião verdadeira prega e ensina a palavra, porque ela que é a verdade. Aleluia. No dia do juízo final haverá separações entre os justos e os condenados, separar os verdadeiros dos mentirosos, dos justos dos injustos, dos positivos e os condenados. O juízo final separará. Por que não pregam isso? Será, hein? Eu já falei para os irmãos que eu não abri igreja, ministério, não foi para ganhar dinheiro. Eu abri o ministério na direção de Deus, foi para ganhar almas, não dinheiro. O segredo que está no coração do homem, de ruim, de mal, todas as intenções, Deus há de julgar no dia do juízo. Quando se abrir os livros, vai estar lá o que você pensou de ruim, imaginou de ruim, porque nossos pensamentos diante de Deus está sendo registrado também. Aleluia. As nossas atitudes e ações está sendo registradas. E aí? Tem como fugir de Deus no dia do juízo? Não vai ter como, querido. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Meus queridos, isso aqui é muito forte. Muito forte. A Bíblia diz que após se apresentar a Deus, vai se abrir livros. E esses livros vai estar registrado tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra através de nossos corpos. Tudo que nós fazemos hoje aqui no nosso corpo está sendo registrado. Aleluia. Como que está o teu livro diante de Deus hoje? O que está sendo registrado lá no livro de Deus agora? Como é que está sendo registrado? O que está sendo registrado no livro diante de Deus hoje? Pelos atos que você e eu temos praticado, pensado, as nossas ações, palavras que falamos, atitudes, pensamentos. Como é que está? Jair, como é que está a sua vida? Eu vou ler aqui. No dia que você nasceu, aí vai começar a ler na vida. Até no dia que eu morri. Tal hora você fez isso, tal hora você pensou isso. E não houve arrependimento, não houve mudança. Do dia que eu nasci, está sendo registrado. A palavra que era na boca dos profetas, ela se materializou em carne. Aí chega João, no evangelista João, dizendo: e a palavra se fez carne e andou entre nós. No Velho Testamento a palavra vinha através da voz dos porta-voz de Deus, que Deus levantava. Agora a palavra se fez carne
e se fez carne. Aleluia. Era a luz do mundo. Era Jesus, o Filho de Deus que veio sobre essa terra para trazer agora as boas novas. E a Bíblia diz que ele andou agora pelas regiões mais tenebrosas, Naftali, Zebulon. Estão se preocupando com aquilo que é estéril, com aquilo que é material, para colocar nas redes sociais e dizer: eu tenho isso, eu consegui isso, e as almas perecendo ao nosso redor. Jesus vai comprar de você. Jesus vai comprar de você que está me ouvindo nessa noite. Se você é cristão, entregou a tua vida a Cristo, o teu maior compromisso é ir atrás das almas. Glória a Deus. Aleluia. Foi para isso que Jesus nos chamou. E se você está fazendo o que é certo diante de Deus e está trabalhando para o teu sustento, Deus vai honrar a sua fé e vai honrar o seu trabalho. Tudo aquilo que você está orando e buscando a Deus, Deus pode te dar uma casa boa, Deus pode te dar um carro bom, e as almas você ganha através da sua vida através do seu ministério. Aleluia. Mas não negocie a sua fé. Fé é uma coisa e bem material é outra coisa. Não misture as coisas. É verdade, Jesus. Aleluia. Cumpra primeiramente aquilo que Jesus te chamou para fazer. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Alguns pensam que eles foram expulsos porque Deus é tirano, porque Deus nos abandonou. Nada disso. Deus nos expulsou do jardim do Éden porque lá tinha uma árvore chamada árvore da vida. Se eles comessem daquela árvore, naquele estado caído, eles viveriam como os demônios, perdidos eternamente. Então, o ato de Deus expulsar, lá está essa expressão, e Deus expulsou o casal do jardim do Éden. Por quê? Porque ali já era o ato de graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus já estava se manifestando no Éden desde o princípio que o homem pecou contra Deus. O ato de Deus expulsar do Éden já era a graça de Deus dizendo: se eu permitir vocês ficarem aí, vocês vão comer da árvore e vão viver eternamente perdidos. Estarão com o corpo eterno em um estado de pecado. E não é isso que eu quero para o homem. Então Deus nos expulsou como um ato de amor e de graça, para que então eles tivessem lá na frente a oportunidade da redenção. Glória a Deus. Mas antes de Deus expulsar o homem, em Gênesis capítulo 3, 15, ele já lança uma palavra profética para os filhos do tempo, dizendo: da semente da mulher vai nascer um e que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Apocalipse diz que a serpente ali era o próprio diabo, que tinha enganado o casal. Só que Deus já tinha planejado planos de salvação para a humanidade. Aleluia. Após Deus trazer a sentença para a serpente, a sentença para o homem, dizendo: do suor do teu rosto vai comer, e para a mulher vou multiplicar as dores de parto, e o teu desejo será para o seu esposo, e para a serpente você vai comer pó, e o homem vai pisar na sua cabeça. Deus criou a raça humana, o homem original, perfeito, bom, santo. Só que Deus colocou livre-arbítrio na vida dos seres humanos. Deus nunca criou a raça humana como robôs, aonde Ele controla. Desde no princípio, quando Deus criou a raça humana, ou seja, o casal Adão e Eva, e colocou no jardim, a Bíblia diz que Deus deu para ele o poder de escolha, o poder de decidir e escolher andar com ele ou não. Por isso que vamos ver as duas árvores. Alguns questionam por que Deus criou aquela árvore sabendo que o homem iria cair. Muitos perguntam e fazem esses questionamentos. E quando nós passamos a entender, é porque Deus nunca quis que o homem servisse ele de forma obrigatória, mas sim que o homem escolhesse viver para ele. Deus levantava os sacerdotes, que eram aqueles que carregavam as leis de Deus, para interceder por eles. E estabeleceu então Deus um ritual com um holocausto. Matava-se animais, e o sangue daqueles animais cobria o pecado do povo, e o sacerdote intercedia pelo povo. Mas mesmo assim o povo continuava nos seus caminhos ruins e maus. Deus usava os reis, levantava um homem político,
um homem segundo o seu coração, como foi Davi, para que ele então, já que o povo tinha pedido reis, então Deus deu rei para o povo. Mas mesmo assim o povo não conseguia obedecer a Deus. Então Deus, na sua eternidade, começou a usar os profetas para mandar: eu vou enviar o Messias, eu vou enviar o meu servo, que vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz, me apraz. Então Deus começou a usar Isaías, o maior profeta, que profetizou sobre Jesus. Ele falou: vou enviar um cordeiro, que ele vai pegar uma cruz, um madeiro, que vai levá-lo como uma ovelha ao matadouro, não vai abrir a boca, nenhum momento. Deus usou vários homens, como Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas, para falar que viria um, que esse faria a vontade de Deus. Então Deus, no Velho Testamento, enviou a palavra através dos profetas, dos reis, do sacerdote, e a maioria não dava crédito o que Deus falava através da palavra enviada pelos profetas, esses homens santos, homens de Deus. Se eu não estou buscando, comunhão eu estou tendo. Então não é eu só dizer: eu tenho Cristo, eu aceitei a Jesus e ponto. Não. Eu aceitar Jesus é viver para Ele. E viver para Cristo é viver os seus mandamentos, viver as suas normas, os seus estatutos. Não é eu aceitar Jesus e viver de qualquer jeito. Não sei, não busco, não congrego, não participo. Que fé é essa que estamos vivendo? Isso não é viver uma fé verdadeira. Será que você e eu estaria salvos se morresse hoje? Ou arrebatamento? Só aí dá para saber como que você está e eu estou. Como que estamos vivendo com Deus? A salvação é algo sério. Zele, busque, se humilhe.